Olá, hoje é domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e a gente está com um monte de material aqui para fazer o mergulho fundo em um assunto, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso aí. A gente vai usar como ponto de partida a prévia do jogo de hoje contra o Boa Vista, pelo Carioca, mas assim, a ideia é ir muito além do jogo em si, sabe? É usar o que estão falando para entender o momento do clube. Exatamente. As nossas fontes aqui são o GE, o jornal O Dia, o 90 Min, veículos que cobrem o dia a dia. E o que eles mostram é um clube numa encruzilhada. Não é só sobre o jogo de hoje. Não mesmo? É sobre estratégia, sobre pressão, lesões e principalmente uma decisão financeira enorme que pode, mudar o futuro do Vasco. É um raio-x completo desse início de temporada. Certo, então vamos começar pelo mais óbvio, pelo clima. E olha, Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. pelo que as reportagens indicam, o clima não tá nada bom. Nem um pouco. O Vasco vem de uma derrota, 1-0 para o Flamengo, e as matérias usam a expressão atuação muito ruim, que a gente sabe que no jornalismo esportivo é quase um... No eufemismo para desastre total. Exato. E com essa derrota, o time ficou com só 4 pontos em 3 jogos. A panela de pressão, assim, já tá começando a chiar. E o adversário de hoje joga mais lenha nessa fogueira. Porque se o Vasco tá pressionado, o Boa Vista tá no extremo oposto. O time de Saquarema vem de 2 vitórias seguidas. E não foram vitórias quaisquer, né? De jeito nenhum. Uma delas foi contra o Fluminense, um time de Série A. Então, assim, a gente não tá falando de um adversário que vai chegar com medo. Eles estão com a moral lá em cima, Jogando em casa. jogando em casa e vendo uma chance de ouro de complicar a vida de um gigante que tá ferido. É o cenário perfeito para eles. Ou seja, a tensão é máxima. Um Vasco precisando desesperadamente vencer contra um time menor, só que embalado e sem nada a perder. É a armadilha clássica. E o regulamento do campeonato, como as fontes lembram, não dá muita margem para erro, né? São 2 grupos, os times de um jogam contra os do outro, os 4 melhores de cada um avançam, perder ponto agora? Complica tudo lá na frente. O que deveria ser uma fase de testes, de aquecimento, já vira decisão. Um novo tropeço hoje pode significar que o Vasco vai ter que ralar muito mais por uma classificação que, na teoria, é obrigação. E é por isso que a principal notícia que salta de todas as fontes me pareceu tão estranha. Depois de perder para o maior rival, jogando com força máxima, o lógico seria ir com tudo para cima do Boa Vista, certo? Com certeza, dá uma resposta imediata. Pois é. Mas não. Todas as reportagens são unânimes. O técnico Fernando Diniz vai escalar um time misto. Eu tive que ler de novo. Poupar jogador no meio de uma crise. Qual é a lógica disso? Parece um tiro no pé. À primeira vista parece mesmo. É totalmente contraintuitivo. Mas quando a gente conecta os pontos que as matérias nos dão, a gente entende que a decisão não é sobre o jogo de hoje, É sobre o quê, então? sobre a temporada inteira. A chave está no calendário. Uma das reportagens, acho que é do O Dia, deixa isso bem claro. A estreia do Vasco no Brasileirão é já na próxima quinta-feira, contra o Mirassol. Ah, então é a velha história do cobertor curto do futebol brasileiro. Exatamente. Ou você cobre a cabeça ou cobre os pés. Ele está escolhendo cobrir o Brasileirão. Exato. É uma aposta de altíssimo risco do Diniz. Ele está, na prática, dizendo para o clube, para a torcida, que a prioridade absoluta de 2026 é o Campeonato Nacional. E está disposto a arriscar o Carioca para isso. Ele está disposto a correr o risco de aprofundar a crise no estadual para ter o time dele 100% fisicamente na estreia da competição que realmente importa para o ano. É uma gestão de elenco que pode custar muito caro agora. Mas esse risco é gigantesco. A gente sabe como a pressão funciona aqui. O Carioca ainda tem um peso enorme. Se esse time misto joga mal ou pior, perde hoje,
A pressão sobre o Diniz pode virar algo insuportável antes mesmo do Brasileirão começar. Ele pode não ter paz para trabalhar no campeonato que ele está priorizando. Exato! As fontes chegam a mencionar essa faceta da pressão, da torcida, da diretoria. Elas não entram em detalhes sobre a pressão interna, mas ela está implícita, sabe? No tom das matérias. A escolha do Diniz é descrita como arriscada, como ousada. Fica claro que é uma decisão que vai ser julgada só pelo resultado. Ah, sim. O famoso engenheiro de obra pronta. Foi o teimoso que desprezou o estadual. Não tem meio termo. É um xadrez perigoso. E falando nas peças, a provável escalação que os jornais apontam é bem parecida entre eles. Seria Léo Jardim no gol, Certo? uma defesa com Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan e o Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Tchê e o garoto JP. Um meio-campo bem modificado. Sim. E lá na frente, Andrés Gomes, com uma dúvida se entra ele ou o David, mais o GB e o Rojas. É um time que tem nomes de peso, mas claramente não é a força máxima. E essa escalação não é formada só pela estratégia do Diniz. Aí que o cenário do Vasco fica mais complexo ainda. Tem as ausências forçadas. Verdade. A profundidade do elenco já está sendo testada, logo no primeiro mês da temporada. Vamos falar delas então. A primeira, mais simples, é o volante Barros. Suspenso, tomou cartão, não joga. Ok. O problema é quando a gente olha para o departamento médico. A lista é bem preocupante. E não são probleminhas, né? Isso levanta uma questão séria sobre a capacidade desse elenco aguentar o tranco da temporada. Uma das matérias detalha bem, o volante Jair, por exemplo, ainda está em recondicionamento físico, O atacante Adson, recuperando de uma fratura na tíbia, lesão chata, demorada, mas o caso mais grave, sem dúvida, é o do Matheus Carvalho. sim, a matéria do 90 minutos é bem específica. Cirurgia complexa no joelho esquerdo. E não foi pouca coisa. Foi tipo o pacote completo do desastre. Foi tudo, né? Rompimento do ligamento cruzado anterior, o LCA, mais lesão nos meniscos e nos ligamentos colaterais. A própria matéria usa o termo retorno indefinido. O que na prática significa que ele está fora da temporada ou de quase toda ela. Exatamente, o Vasco perdeu uma opção para o meio-campo por no mínimo 6, 8 meses. E isso muda todo o contexto da gestão de elenco do Diniz, não é? Porque uma coisa é você ter 30 jogadores e escolher quem poupar. Outra bem diferente. É você já começar o ano com 3 ou 4 peças a menos. Significa que outros vão ter que jogar mais, o risco de novas lesões por sobrecarga aumenta e as opções para mudar um jogo diminuem. O elenco já parece curto antes mesmo de começar de verdade. Exato. Mas tem uma ausência que é ainda mais impactante. E não tem nada a ver com cartão ou lesão. É a do atacante Ryan. Ah, essa é a grande notícia. Quem procurar o nome dele na lista para o jogo hoje não vai achar, porque ele não joga mais pelo Vasco, foi vendido. Bournemouth, da Inglaterra. E os números que uma das fontes apresentam são, assim, de cair o queixo. Quanto? Euros, convertendo isso dá mais de 217 milhões de reais. Uau! É uma quantia transformadora. Sem dúvida. Mas a minha primeira reação pensando como torcedora é, como assim? O time acaba de perder para o maior rival, jogando mal, a pressão tá lá em cima, e a notícia que sai é a venda de uma das maiores promessas do ataque. O timing parece péssimo. E essa é a corda bamba da gestão do futebol brasileiro hoje. É o dilema. As reportagens não tratam isso só como Vasco vendeu um jogador. Elas apresentam, nas entrelinhas, como uma escolha filosófica. Que escolha! A pergunta que essa venda força a diretoria a responder é: você quer ter um time para ganhar hoje do Boa Vista? Ou quer construir um clube financeiramente estável para competir de verdade nos próximos 5 anos? Então esse dinheiro não é para ir ao mercado e trazer um substituto de peso amanhã? Provavelmente não. Pelo menos, não todo ele. Uma injeção de capital desse tamanho por um clube com o histórico do Vasco serve para dar fôlego, pagar dívida, acertar salário e investir em estrutura. Botar a casa em ordem. Exato. E aí, com uma parte, buscar reforços de forma planejada, sem desespero. É a troca da glória imediata pela sustentabilidade. No campo, hoje é uma perda. Nos escritórios, é uma vitória estratégica gigantesca. É uma decisão de negócio com impacto esportivo direto,
Vender o Ryan agora pode significar perder pontos, mas não vender poderia significar um futuro ainda mais complicado. É uma aposta no futuro, assim como a escalação mista de hoje. São duas faces da mesma moeda. As duas decisões, poupar e vender, exigem que o torcedor troque a satisfação do agora pela promessa de um futuro melhor. E a gente sabe que essa é a troca mais difícil de se aceitar no futebol. Sem dúvida. O desafio é reinvestir essa grana de forma inteligente para que, lá na frente, a perda de hoje seja superada. Certo. Então, o que tudo isso significa para o jogo de hoje à noite, 8h30, lá no estádio do Boa Vista? Essa partida deixou de ser só sobre 3 pontos, né? Deixou. Ela virou um microcosmo de todos os dilemas do Vasco. Um palco, né? É um palco onde todos esses dramas vão se desenrolar. Você tem a pressão pela resposta depois do clássico, você tem a estratégia arriscada do técnico já pensando no Brasileirão, Você tem um elenco desfalcado por lesões sérias. e como pano de fundo tem o fantasma e a promessa dessa venda multimilionária, que enfraquece o time agora, mas pode fortalecê-lo amanhã. É um malabarismo constante. O clube precisa entregar vitória, que é o que a torcida quer, e ao mesmo tempo tomar decisões impopulares, como poupar ou vender um garoto, para garantir que vai ter um amanhã. A vitória contra o Boa Vista é importante, claro, mas a forma como o Vasco navega por essa tempestade diz muito mais sobre o que vai ser a temporada de 2026 do que só o placar final. Sem dúvida. O resultado de um jogo é um fato. A estratégia, as escolhas, as renúncias, é isso que define o rumo de um clube. O jogo de hoje é um teste, não só para os jogadores, mas para a filosofia de gestão que o Vasco escolheu adotar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Uma questão que fica no ar. O grande debate em torno do Vasco hoje não é só se o time misto vai ganhar ou não do Boa Vista. A questão é mais profunda. É sobre a própria natureza de um clube de futebol no Brasil. Como é possível gerenciar essa cobrança implacável por vitória a cada jogo e, ao mesmo tempo, executar as decisões de longo prazo, muitas vezes dolorosas, que são essenciais para construir um futuro sólido? Exato. O resultado de hoje vai ser só um capítulo, mas a resposta para essa pergunta é o que vai definir a história inteira.